Eu vou ser muito breve aqui na abertura para tentar levar para aquilo que as pessoas têm interesse, né? Que é o futebol. Perfeito. Um senhor primeiro tempo do Corinthians, com o carimbo do treinador. Sim. Um jogo abaixo do que o Galo pode, mas um resultado bom, né? E um Grêmio Fluminense bem curioso, porque eu achei que o Fluminense jogou melhor. Mas o Grêmio ganhou e a gente vai dissecar isso aqui ao longo do linha de passe. Muito bem. A gente está mostrando aí já os gols do Corinthians, né? O Corinthians que rapidamente fez 2-0 no primeiro tempo, com assistências do Pedro Raul, com gol do Giovani, com gol do Thales Magno, mais um gol do Thales Magno, né? 2 jogos, nem 2 jogos inteiros, né? E 2 gols dele, aproveitamento espetacular, foi substituído no segundo tempo. Um Corinthians que, claro, faz um rodízio ali com o seu elenco, pensando e priorizando o Campeonato Brasileiro, como já falou o próprio Ramon Dias, e consegue um resultado excelente fora de casa na Sul-Americana. Vai resolver a parada em casa, dependendo apenas do empate para se classificar às quartas de final. Mas eu vou pedir uma paradinha aí nos lances para a gente ouvir o Thales Magno, um dos personagens do jogo. O primeiro tempo foi todo dele. E vamos ouvir também o Elinho, que hoje é o principal jogador do Bragantino. Vamos nessa. Você, desde quando chegou no Corinthians, dias atrás, mais um jogo, mais um gol, 2 participações suas com 2 gols, né? Por gentileza, sobre esse início seu. Eu agradeço muito a Deus. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus por toda a oportunidade, por toda a confiança do grupo e por ter me abraçado, me passado toda a tranquilidade para jogar e fazer o máximo pelo clube. Então, eu estou muito feliz pelo momento. Vamos buscar cada vez mais para ajudar o clube. E essa vitória em si, a importância dela para definir em casa no segundo jogo, mas sai daqui como visitante, tendo uma vitória, né? Muito importante essa vantagem. Não sabemos como vamos ganhar, só queremos ganhar. Isso é muito importante. Então, quando tivermos 2-0 ali, não importa se eu estivesse no ataque, se eu estivesse na zaga, se eu não encostasse mais na bola, a gente só precisava ganhar o jogo e vai ser assim pro resto da temporada e todo o jogo. Muito obrigado. Tamo junto. A felicidade dessa vitória, principalmente você sido capitão escolhido em tão pouco tempo, já é uma das lideranças do grupo? Bom, primeiramente, boa noite, muito feliz com a vitória. A gente leva um resultado muito importante para casa, uma vantagem muito boa para casa. E agradecer a comissão técnica, ao Ramon, ao Emiliano e todo o staff que me deram a oportunidade de hoje estar vestindo a braçadeira de capitão do Corinthians. É uma responsabilidade muito grande. Mas, como eu falei, estou pronto para ajudar o clube e da forma que for, se for vestindo a braçadeira, se for da forma que for dentro de campo, é dessa forma que eu quero fazer e fico feliz com a oportunidade. Essa derrota aqui, como mandante, né, mesmo jogando em Ribeirão Preto, para tentar reverter esse quadro, lógico, a disputa está aberta, né? Com certeza, tem um segundo jogo ainda, mas precisamos entrar um pouco mais ligado na próxima partida. Entramos muito ligado hoje. E tentar reverter o próximo jogo, se Deus quiser, vamos conseguir a classificação. Você tem dado resultado positivo para o time, né? Marcando gol contra o Corinthians. Foi assim na partida passada e agora também, né? Graças a Deus, agradeço a Deus pelo momento que eu vim vivendo, mas agora é focar no próximo jogo, se Deus quiser sair com a classificação. Obrigado. Muito bem, tá aí o Elinho, a gente viu ali também o Hugo Neneca, fez uma belíssima defesa no segundo tempo, ajudou, né? Poderia ter saído um empate ali, mas fez uma excelente defesa. O Hugo Neneca na segunda etapa, mais uma vez sendo importante para a equipe do Corinthians. Mário Marra, falar em importância, em relevância, né? Em definição, Mário Marra, super importante no nosso linha de passe. Cadê? Ele deu até uma risadinha lá, né? Mário Marra, né? Tá chegando com a gente nesse linha de passe, acompanha o jogo em loco. E vai falar com a gente o Vitor Birner. Falou o seguinte, Marmar, senhor primeiro tempo do Corinthians. Boa noite, Omar. E eu até falei para o Calçade na redação, falei, Calçade, vamos para aquele clichê, mas eu acho que é inevitável. Melhor jogo do Corinthians no comando de Dom Ramon? Aí o Calçade falou, primeiro tempo com certeza. Aí vamos pensar no resto do jogo. Quero te ouvir sobre isso, Marra, tudo bem? Primeiro aqui é um prazer, né? Vitor Ernesto Birner está de volta depois de grandes figurinhas feitas por Elton Serra nesse período de férias. Sempre é um prazer ter o Vitor por perto. Bullying é companheiros, muito obrigado. Fãs e aos fãs e às fãs do esporte, como diz o Vitor. Então, William, primeiro tempo muito legal do Corinthians. E eu acho que por diversas formas de analisar, e talvez a mais simples seja a que eu tentei falar ainda no início da partida. Era um time muito atento, muito ligado, muito concentrado. Porque
quando você tem problemas, e você sabe que o Corinthians tem problemas na tabela de classificação, tem problemas administrativos, talvez em algum momento você tire os olhos do jogo e tenha menos atenção. Nada disso pode ser considerado como verdade no jogo de hoje. O Corinthians foi muito atento e fez gols assim. Uma bola na área do Corinthians que em 5 segundos depois estava no gol do Red Bull Bragantino. Um erro de saída de bola do Red Bull Bragantino que em 5 segundos estava dentro do gol do goleiro Fabrício. E o goleiro Fabrício era um ponto de interrogação na partida, né? Porque o Red Bull Bragantino conseguiu, em uma partida decisiva, perder o Cleiton e perder o Lucão. Foi com o terceiro goleiro fazendo o primeiro jogo dele com a camisa do time de cima. Primeiro tempo muito bom do Corinthians, de movimentação, segurando os laterais, atacando na hora que dava para atacar, com o Thales Magno fazendo uma partida muito boa, com o Pedro Raul tendo boa participação, também perdeu um gol, é verdade, e com o Giovani mostrando que furou a fila, que quer o espaço dele. Mas eu concordo com o Calçade, quando ele fala, vamos ver o segundo tempo, né? Vamos ver o que vem pela frente. Achei o segundo tempo do Red Bull Bragantino muito bom. Também com mexidas do técnico, abre mão de uma linha de 4, né? Abre mão do lateral direito, coloca 3 zagueiros, estica todo mundo para jogar de mais velocidade, de mais qualidade com a bola. E poderia ter até conseguido um empate. Mas isso vai também para o mérito do Corinthians, que conseguiu entender que estava sofrendo a pressão e que o jogo ficou com a cara mesmo de tira a bola dali para evitar riscos. Tudo bem. Vou girar aqui os nossos comentaristas, daqui a pouco a gente vai ouvir o Ramon Dias, também o Emiliano. Marinha, se quiser chamar, interferir aí, pedir a palavra, fica à vontade, estamos com você até a hora da coletiva. Calçade, você falou, primeiro tempo. Vamos esperar o segundo. Sua pergunta foi no intervalo, Foi né? no intervalo, calma. Espera acabar, né? Espera acabar. Seguinte, existem diferenças, assim, o que o torcedor corintiano, quando assiste a essa partida, lembra do jogo também, no final de semana, que foi um empate 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, que é mais importante, porque o Corinthians está numa situação bem delicada, então ele precisa ganhar jogos. E os meios de semana foram mais alegres para o corintiano. Ganhou do Grêmio nos pênaltis, né? Depois de empate, decidiu nos pênaltis uma partida e a classificação. Saiu classificado Copa do Brasil. Agora vem Sul-Americana. E que pós-jogo contra o Grêmio, a comissão técnica ela foi muito clara. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Tanto que no jogo do final de semana contra o Bragantino, 1-1, o Corinthians consegue empatar com o Thales Magno. 3 jogadores daquele jogo jogaram hoje só. Né? O Hugo Souza, o Kaká e o Ranielli iniciaram como titulares. Outros depois participaram. Thales Magno entrou lá no segundo tempo, jogou aqui quase o tempo todo. Mas então é um Corinthians que em casa tinha a obrigação de ter mais posse, e aí o adversário vai para também jogar com a galera, deixar a galera ficar ansiosa, e foi o que tentou fazer o Bragantino. E fez 1-0 quando isso foi buscar o empate. Posse de bola maior do Corinthians. Aqui o Corinthians fala assim, linha de 5, Charles e Ranielli, Thales volta por um lado, Giovani no outro, fica Pedro Raul. Cara, Bragantino, joguem. E aí, 2 bolas rápidas, 2 gols do Corinthians. Tanto que o Pedro Raul fez o melhor jogo, o jogo mais produtivo dele com a camisa do Corinthians. Mesmo perdendo gols. Uma jogada do primeiro gol é dele e a assistência do segundo também. Né? Ele ajudou a produzir 2 gols. Mas foram 2 gols... Se o Pedro Raul tivesse com a mira em dia, o Corinthians tinha fechado com 4-0. Mas poderia ser... O Pedro Raul jogou num espaço que normalmente ele não tem. Sem um espaço total. Ele geralmente está no meio de uma defesa cerrada e aí o jogo dele não flui. Então... É um Corinthians que tem um bom resultado, mas como modelo de jogo, fora de casa, pode ser legal. Ao jogar na Neoquímica Arena, talvez não sirva. E aí onde ele tem uma questão bem discutível. Vou esperar o pessoal falar para... Mas, sim, é da história bem discutível do Corinthians Clube jogar em casa, sim. Muito. Mas com os jogadores que tem, aí você tem que tirar o Garro, você começa a tirar muita gente. Então... O Garro, por exemplo, hoje mais uma vez entrou só no segundo tempo. Mas você quer apimentar, pimenta já. Vamos esperar o Bertozzi e o Pedro falarem, por favor. Por favor. O pessoal vai lá, vai nessa. Cheio de tempero da França. Aí o pessoal pega a palavra também e a gente entra nessa discussão. E o Marra lá também. Então, eu concordo totalmente com a análise do Calçade, porque todo mundo sabe que o Bragantino vai atacar. Todo mundo sabe que o Bragantino vai pressionar saída de bola.
Todo mundo sabe que o Bragantino vai querer ter a bola mais que o adversário. E todo mundo sabe que o Bragantino é vulnerável quando ele não consegue acertar a pressão. Você olha o primeiro gol do Corinthians, a gente vai mostrar com um pouco mais de detalhe. Cara, começa com o Hugo Souza, 3 jogadores abertos contra 2 do Bragantino. 3 jogadores do Corinthians contra 2 do Bragantino. É o dedo do técnico. Agora, eu faço a seguinte pergunta. Se você sabe que o Bragantino é um time com mais capacidade de ter a bola, se você sabe que o Bragantino vai fazer todas essas coisas, por quê? Olha a jogada do gol. Olha o lançamento do Hugo, que no Flamengo era criticado porque não sabia sair jogando, tomou um gol ali contra o São Paulo contra o Breno. Olha ali. Olha a quantidade de jogadores do Corinthians, o posicionamento, o Bragantino voltando mal. Isso aconteceu algumas vezes no primeiro tempo. Isso é o dedo do técnico. Isso o técnico já sabia que ia acontecer. O posicionamento dos jogadores do Corinthians já sabia o técnico que ia ser esse. Porém, obviamente, o Pedro Caixinha, que também sabia disso, devia ter posicionado seus jogadores de maneira um pouco mais correta. Até acho que preparou corretamente. O Elinho fala, o time foi desatento no primeiro tempo, na entrevista que a gente ouviu agora. Isso, obviamente, é desatenção. Olha aquele jogador vindo pela direita. Não tem ninguém marcando aqui, olha, a quantidade maior. E a gente viu o Corinthians usando muito espaço que o Bragantino deu. E a minha questão é a seguinte, se você sabe que o Bragantino faz isso, jogando em Itaquera, jogando fora, por que você vai dar pro Bragantino aquilo que você quer? Que o Bragantino quer? Porque tá jogando em casa? Quantos times o Corinthians vai enfrentar tecnicamente melhores do que ele no Campeonato Brasileiro? Vários. Que talvez exijam que o Corinthians jogue assim, dentro ou fora de casa. Porque eu acho que a ideia de jogo, eu não sei se ela funciona o ano inteiro, né? No primeiro tempo, foi um baile tático. Um nó tático, assim, eu não sou muito de usar esse termo, mas foi um baile do jogo coletivo. Aí o Bragantino mexeu, usou mais os lados do campo, o Corinthians sofreu um pouco, normal, cheio de reservas. Agora, eu acho que o Corinthians tem que jogar da melhor maneira possível para somar pontos dentro ou fora de casa. E às vezes ele vai ter que abrir mão da iniciativa jogando Itaquera, e eu tenho absoluta certeza que, se os pontos vierem, o torcedor do Corinthians abraça tranquilamente. Bom, me deu um motivo para falar que o jogo hoje era fora de casa. Não foi fora de casa. Então, esse é um bom lembrado. Muito bem lembrado. O regulamento obriga o torcedor do Corinthians a sair de Bragança. Obrigado, para qualquer lugar que o Bragantino fosse, ele teria a minoria da torcida e jogaria num campo ao qual ele está pouco habituado. Então, assim, na prática, se o Corinthians quisesse falar, tô em casa e jogar partindo para cima, ele poderia. O Corinthians não tem nada a ver com isso, é uma questão de regulamento. Certamente, se o Corinthians pudesse escolher, aliás, o Corinthians tem muita torcida lá e talvez não tenha tido mais gente porque não venderam mais ingressos. Mas era uma situação confortável, né? O Corinthians não foi exatamente um visitante no jogo de hoje. Mas a estratégia eu acho que tinha que ser essa mesmo. E se olhando de novo o lance do gol, o lance do Hugo Souza, assim, futebol de hoje, gente, o goleiro é o último defensor e o primeiro atacante. Básico. É uma das primeiras coisas para você entender. Ramon, boa entrevista, hein? Mais uma vez sendo transparente. Assim como ele já disse em outra entrevista que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, hoje ele falou que o Corinthians precisa de reforços. Não teve aqui, não, vamos ver. Primeira resposta. Primeira na lata. Ok, vencemos, legal e tal, mas... Não se empolguem, tá? Mas precisamos de reforços. Falou, inclusive, na frente, no meio, citou, inclusive, setores do campo. Setores do campo, foi claríssimo mais uma vez. Para disputar as 3 frentes. Para disputar as 3 frentes, exatamente. Prioridade ao brasileiro. Se a gente tiver que disputar as 3 frentes, precisa de reforço. Agora, se for só uma frente, você garante que ele se sustenta com esse time? Sem reforços? Eu acho que ele... Não é só uma questão de quantidade de torneios, e sim de qualidade da equipe. Porque é o seguinte, ele não tem hoje... Ele falou do meio de campo e do ataque. Ele não tem hoje um ataque que garanta que o Corinthians vai sair da zona do rebaixamento. E vai escapar do rebaixamento. E, com o Thales Magno, veja como... que é um jogador diferente, né? Sim. Ele é diferente. Sim. Veja como muda muita coisa. Mas é Thales Magno. Só o Thales Magno. Sim. Hoje ele botou o Pedro Raul do lado dele. Se ele tivesse colocado o Hugo Souza, estaria errado? Não. Mas, óbvio, eles foram muito bem. Peraí, vamos pegar um cara que hoje teve um jogo que se espera dele, vamos ver se ele pega essa partida e isso dá uma motivação diferente para ele levar para campo o futebol que o Corinthians precisa que ele leve, e não levou ainda. E vai surgindo um Giovani também, que é atacante. O Giovani é um jogador mas atacante. É um jogador que vai entregar tudo, vai correr, vai lutar e tal, mas ele tecnicamente, ele tem os limites claros. Mas ele impressiona, ele é um jogador que está o tempo todo tentando disputar a bola. Fez um bom jogo hoje. Mas qualidade, como o Thales Magno, é só ele. O Pedro Raul, o Yuri Alberto está um longo tempo fora.
o Wesley. Ele foi muito claro sobre o Wesley. As expectativas... Outra transparência dele. Tem que preencher as nossas e da torcida também. Ele tem que tomar decisão. Ele citou uma série de coisas que todo mundo vê todo dia, que são as deficiências do garoto. Então, assim, não tem... o legal das coletivas não tem lero-lero, entendeu? O cara não está aproveitando, ele não pegou essa onda da vitória para surfar bonito. Ele pegou a onda da vitória para falar, preciso de mais. Não fiquem encantados com isso aqui, que é pouco. São 3 campeonatos, mas o objetivo central é um campeonato. É não cair no brasileiro. Sim. Né? Porque se cair no brasileiro e ganhar a Sul-Americana, alguém vai ficar feliz? Não precisa ser... Né? Para encarar uma segunda divisão em 2025, acho que não vai ter ninguém feliz. Diferente de quando a Ponte chegou na final da Sul-Americana e falou, pô, vou pelo título aqui, né? Porque vai mudar a minha história. E era o primeiro, né? Era o primeiro, internacional ainda na época. Completamente diferente da situação do Corinthians. Pedrão ia falar, vai lá, Fedor. Não, eu acho que a abertura da coletiva dele com a situação dos reforços, eu não enxerguei exatamente como um pedido por reforços. Foi algo como, para chegar onde vocês querem de achar que vai ser vitória assim todo jogo, precisa de mais gente aqui. O que eu consigo fazer com o que tem aqui é isso. E o desenho do jogo hoje, voltando no papo do Birner, que eu acho que é um ponto bom, de postura dentro de casa. O desenho do jogo hoje, ele não é onde o Corinthians vai bem no primeiro tempo, então você pensa, nossa, então se repetir isso, aquela leitura um pouco mais leiga, não. O torcedor ele não é obrigado, ele é obrigado a se empolgar, a ser feliz. Nossa, então se repetir isso aí todos os jogos, eu tô bem pra caramba. Mas esse desenho, ele não vai se repetir. E o primeiro time que for cruzar com o Corinthians no meio de semana vai virar e falar, opa, se eu me lançar e der esse espaço aqui, os caras agora estão sabendo fazer isso. Tem um menino que chegou ali, que vai abrir, vai puxar, vai ter um garoto que vai fechar pro Pedro Raul, ele não joga mais tempo, o Calçado até trazer um dado. Só para agregar, o da ESPN, esse é o recorde de desarmes do Corinthians com o Ramon, 29. Tinha conseguido 28 contra o Criciúma, depois todos de 22, 21 para baixo. E também do Dato Calçade trazer um dado. A maior marca do Pedro Raul de ações com bola, quer dizer, tudo que ele fez com a bola, tocou, passou, cabeceou, tentou no gol, foi hoje. 37. E outro ponto também, né? O Pedro Raul participando do jogo hoje, acelera, estica a bola, tem alguém para ele participar. O primeiro gol, que tem a câmera um pouco um plano mais aberto, ele é didático. Ele atrasa a passada, chama o adversário e faz um facão. Não é o que ele vinha fazendo. Não. O Corinthians não tinha que fazer com a bola, era bico para frente para ele tentar fazer o que ele não sabe fazer de costas exatamente. Então, até a dinâmica do jogo favorece ele participar mais como traz dado do Calçado. Então, para voltar, não vai ser exatamente esse desenho de primeiro tempo. Mas onde a gente quer chegar? Para o jogo da volta, o próprio Ramon fala, o mata-mata é muito específico, tem que saber jogar. Para o jogo da volta, eu acho que não é um problema o Corinthians se comportar assim dentro de Itaquera. A torcida do Corinthians, historicamente, não é aquela torcida que, se o time não começa tendo a bola e se impondo e dominando, ela vai começar a vaiar. A torcida do Corinthians tem outro comportamento. O Corinthians nem precisa disso também. O Corinthians joga pelo empate, é bom lembrar. Só que reclamar é no final. Ela entende. E onde o Corinthians foi mais confortável? Você lembra do jogo contra o Grêmio? O jogo estava complicado, estava truncado, e o Corinthians tem o Ranieri expulso. Praticamente dá a bola para o Grêmio. E foi confortável, porque o Grêmio não sabia o que fazer com a bola, e aí o Corinthians começa a escapar. Faltou naquele jogo que sobrou hoje, qualidade para finalizar no primeiro tempo. E poderia ser melhor, né? Virou 2, a gente até fazia aquela nossa multicam do Disney Plus no intervalo. Eu falei, William, 2 precisa 4. Foi muito melhor do que foi planejado, tecnicamente, para o jogo fora de casa de ida. Eu não acho que é um problema você ter esse tipo de postura para o jogo da volta, onde eu acho que vai se repetir um time bem diferente do que, em tese, seria o perfeito. Eu acho que o jogo da volta exige ainda mais essa postura, porque o Bragantino a gente já sabe o que vai fazer. E o placar vai condicionar. O placar é o Red Bull saindo. Então, o Red Bull saindo, eu tendo ideia do que esse time aí já fez, esse time alternativo, reserva, como queiram chamar, sabe jogar em velocidade explorando, para que eu vou mudar? É que o primeiro tempo do jogo de hoje... Para que eu vou mudar? E eu até conversava isso um pouquinho com o Calçado aqui durante a entrevista, a gente... ele sugere que o Ramon ainda pode achar a melhor... É que não existe... No futebol de hoje não existe a melhor formação, o melhor jeito de jogar. O Pedro acabou de falar. Depende do jogo, da situação, um monte de coisa. Pega um time que joga fechado em casa, você não pode ficar com uma linha de 5 ali esperando, você tem que propor o jogo. Então tem circunstâncias e o time tem que saber se adaptar a todas. Mas me parece que quando você pensa no que a temporada reserva para a equipe com esse elenco do Corinthians, se vierem outros reforços, tal, aí a gente muda o discurso, essa ideia de jogo de hoje, ela me parece mais eficaz para somar pontos na maioria dos jogos do que vinha sendo a ideia anterior do técnico. Mas aí só essa questão. Só que aí só tem uma coisa, Pedro. Aí começa a pensar algumas coisas. Então, o Garro é o melhor jogador do Corinthians.
Tecnicamente é quem você olha e acha que tem o maior teto. Mas esse esquema, ele pede muitas vezes que você tenha 2 jogadores de velocidade, se você aproveitar o centroavante. Dá para jogar sem centroavante, com alguém entrando, ele dá. Ele tem tempo para treinar isso? Não tem. Está pressionado o Campeonato Brasileiro, tem os mata-matas. Então, o nó está muito apertado. Só que eu acho que o primeiro tempo de hoje, ele foi tão bom, mas tão bom, que ele precisa deixar algum legado para o resto da temporada.